Entendeu? Graça e paz. Como é que vocês estão, meus queridos, minhas queridas? Estamos mais uma vez juntos para ouvirmos a palavra de Deus. Domingo de culto, domingo onde Deus fala ao nosso coração através da palavra ministrada. Durante a semana, Ele fala conosco através da leitura da palavra. Durante a semana, Ele fala com você através dos louvores. Deus está no controle de tudo, tá certo? E hoje tivemos uma convocação de oração e jejum pelo nosso país, pela nossa nação. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Os amados irmãos e irmãs estão chegando aí agora, estão se conectando. Convide aí seu vizinho, sua vizinha, pelo Zap, lógico, né? E Deus tem uma palavra para o seu coração. Muitas vezes esse vídeo aqui não está ficando muito bom porque eu estou gravando de um notebook e o meu notebook está com problema. Esse aqui parece que não tem a imagem muito boa, mas o que importa de verdade é a palavra de Deus, né? O que importa é ouvirmos a palavra de Deus, tá certo? Eu gostaria de pedir a você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que nos assiste, que está aí ligado, conectado aí junto conosco, abrir sua Bíblia Sagrada lá no livro de Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 20, tá bom? Então, o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 20. É um texto bem conhecido, sabemos, bem pregado, o pessoal fala muito sobre esse texto, tá certo? E nós precisamos hoje, mais do que nunca, ter consciência desse texto. Então, meus amados, Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20. Vamos ler? Todos juntos? Você aí em casa, que estou com muita saudade, dá um abraço, conversar, mas qualquer coisa é só mandar mensagem no WhatsApp, tá certo? Vamos lá? Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo e amado, em o nome de Jesus, neste momento, Pai, oro ao Senhor, Deus Santo e amado, oro agradecendo ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem nos dado e nesta noite de mais uma vez pregarmos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo neste momento, Senhor, me use e entre em nome de Jesus em cada lar, em cada coração que ouvir esta palavra, Senhor. Pai, que estas pessoas sejam alcançadas, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Deus, em o nome de Jesus, sabemos neste momento, ó Pai, que muitas pessoas, Senhor, cristãs e não cristãs, estão passando por dificuldades e por problemas, Senhor. Ó Deus, mas que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo entre em cada coração nesta noite, Senhor. Ó Deus, iluminando a mente e o coração para compreender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para a vida de cada um, Senhor. Somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor pode mudar, Senhor Deus, a situação de vida de uma pessoa, Senhor. Somente o Senhor tem poder para restaurar e para dar vida, Senhor. Ó Deus, e assim nós te pedimos, em o nome de Jesus, que se cumpra a Tua palavra, que se cumpra a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como é maravilhoso nós podermos compartilharmos da palavra de Deus. Esse texto é muito interessante. O título dessa mensagem é Como Vencer o Dia Mau. Todos nós temos um dia mau. Muitas vezes nós queremos resolver os problemas, o dia mau, na força do braço, na inteligência humana. Mas Deus, Ele vai nos dar os meios para vencermos os dias maus. Ele vai nos dizer como venceremos o dia mau. Quando eu olho para este capítulo, fico encantado com a sabedoria de Deus em usar Paulo. Também fico encantado com a sabedoria de Deus quando Deus hoje usa um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente com sabedoria para falar da sua palavra, para falar da sua vontade. Somos alertados sobre o dia mau e como venceremos o dia mau. É muito simples, permanecendo em Jesus Cristo. Jesus nos alerta sobre esse dia mau. Jesus, lá em João 16, 33, ele fala o seguinte para nós nesta noite: estas coisas vos tenho dito para que tenha paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo isso para mim e para você. Jesus disse isso há quase 2000 anos atrás, mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus se renova a cada dia, por isso que a palavra de Deus não envelhece, por isso que a palavra de Deus não para no tempo. E Ele está dizendo para mim e para você nesta noite:
Estas coisas eu vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. No mundo passais por aflições. Veja, passar não é algo contínuo, é uma coisa que você vive e passa. E ele diz: tem bom ânimo, alegre-se, eu venci o mundo. Então o mundo não pode derrotar você. Nada pode te afastar do amor de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui fala da armadura de Deus. Quando ele fala da armadura de Deus, ele está provavelmente preso a um soldado e ele vê a armadura como uma defesa do corpo humano. Então ele fala da armadura de Deus como uma arma espiritual. Uma arma espiritual poderosíssima. Como vamos usar essa armadura? Vai depender de termos uma base bíblica sólida. Como iremos usar? Vai depender de termos uma base bíblica sólida. Senão, irá ser usada a armadura de Deus errada. Acredito que a base bíblica não quer dizer somente estudar ou conhecer a palavra de Deus, mas em viver a palavra de Deus, em viver, colocar em prática aquilo que Deus falar contigo nesta noite, aquilo que Deus falou com você durante a semana. Isso é uma boa base bíblica. É viver a palavra de Deus, é aplicar na vida, é deixar que a palavra de Deus te guie. Precisamos saber que depois de vencido o dia mau, olhando para o texto, precisamos permanecer firme. Isso fala de modo de vida. Isso nos leva a conhecer contra quem lutamos. Permanecer firme mostra que o inimigo se levantará muitas e muitas vezes para tentar te derrotar, para tentar nos derrotar. Aí depende exclusivamente da palavra de Deus, da armadura. É ela que nos dá poder para vencermos o dia mau. Então, depende exclusivamente de como você vai vestir a armadura de Deus. Então, eu quero falar com você nesta noite sobre 3 princípios para o uso da armadura de Deus. 3 princípios básicos. Porque nós não podemos usar a armadura de Deus de qualquer jeito. Ela tem um propósito a ser cumprido. Para que serve a armadura de Deus? Primeiro princípio, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Então a armadura de Deus, ela serve para vencermos e depois de vencermos, permanecermos firmes contra as ciladas do diabo. Para que possamos ficar firmes e vencer o dia mau. É preciso fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Para que você, minha querida, meu querido, para que você vença o dia mau, é preciso se fortalecer no poder e na força do Senhor. O tempo verbal, sede fortalecido, aponta não para uma necessidade de adquirir novas forças, não, mas para o uso e fruto do poder que o cristão já possui em sua união com Cristo Jesus. Jesus disse para você, disse para mim, primeiro para os apóstolos, para seus discípulos: em meu nome vocês expelirão demônio. Em meu nome vocês orarão pelos enfermos e eles serão curados. Então você precisa fazer uso e fruto deste poder.
Mas, pastor, eu estou fraco na fé. Pois bem, irmão meu, nos demais, nas outras coisas, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, diz o versículo 10. Aonde é que você está buscando a tua força? Sede fortalecido significa dizer para que você que ainda não conhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, significa dizer que você precisa conhecer a Jesus. Que você precisa conhecer a Jesus como ele é. Que você precisa conhecer Jesus tendo um encontro com ele. Que você precisa conhecer a Jesus tendo um particular com ele. Não como te apresentaram Jesus, mas como de fato Jesus é. Você, meu amado, que ainda não é cristão, você que está afastado, que ainda não entregou sua vida a Jesus, que está desigrejado, você que está fraco na fé, você não pode fortalecer-se a si mesmo. Você precisa de Deus. É verdade, você precisa de Deus. Este fortalecimento, esse poder, quando você obter, é um continuar constante. Mas você não pode ficar em casa dizendo, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, e depois eu vou buscar Jesus, porque você não vai buscar Jesus. Porque você não escolheu Jesus, Jesus escolheu a nós. Sabendo disso, esse fortalecimento, esse poder, se faz necessário para vencer o conflito do dia a dia. Não pense que o conflito do dia a dia é fácil. O conflito do dia a dia é um conflito violento. E você só poderá suportá-lo se você tiver revestido de toda a armadura de Deus. Se você tiver revestido de toda a armadura de Deus, você vai vencer o dia mau, você vai suportar o conflito do dia a dia e você vai permanecer firme, inabalável e constante. Mas para você que está afastado, é preciso buscar força e o poder do Senhor e se vestir de toda a armadura de Deus. Então, para você que está afastado, meu querido, minha querida, você precisa voltar para Jesus e revestir-se de novo, revestir, tirar aquela armadura que não está te servindo, colocar a armadura de Cristo Jesus. Deixa eu te contar uma história que você já conhece. Um jovem Davi foi lutar contra um gigante Golias, e o rei naquela época deu para ele a própria armadura, e ele vestiu a armadura, e ele não podia andar, e ele não podia se mover. E ele então se revestiu de toda a armadura de Deus, porque na frente do gigante Golias ele disse: você vem contra mim com pedra, pau e espadas, eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos. Isso é estar revestido de toda a armadura de Deus. Isto é confiar em Deus. Então, para você que está afastado, desigrejado, volte para Jesus. Volte para Jesus enquanto você pode. Você que já tem Jesus em sua vida, continue firme, continue inabalável. Sua fé em Jesus. Não deixe que Jesus, não deixe a sua fé em Jesus esfriar. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Fique firme, inabalável, meu irmão e minha irmã.
Junte a sua família em torno da palavra de Deus. Para quê, pastor? Para praticar o que o versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. A palavra de Deus completa deve fazer parte da sua vida, meu querido, minha querida. Para você que já é cristão, para você que está desigrejado, que está afastado, que ficou triste com o pastor, que ficou triste com o amigo, com o irmão em Cristo, a palavra de Deus por completa precisa estar no teu coração. O trono de Deus precisa estar no teu coração. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. É a palavra de Deus no teu coração. Então, o segundo princípio, perdão, o segundo princípio que eu quero falar com você nesta noite, para vencer o dia mau, é preciso conhecer contra quem lutamos. Preste bem atenção. Preste bem atenção. O primeiro princípio que nós falamos nesta noite. O primeiro princípio foi para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. O segundo princípio é: para vencer o dia mau é preciso conhecer contra quem lutamos. E eu quero lembrar você que um exército, quando sai para a peleja, para a luta, primeiro há um planejamento, primeiro ele planeja, primeiro ele tenta imaginar e estudar quais são as armas que o inimigo luta. Ele tenta saber quantas pessoas vêm contra ele. Então ele se prepara e vai. A mesma coisa somos nós que fazemos parte do exército do Senhor. Quando você acordar amanhã, antes de sair, ore a Deus. Agradeça a Deus e diga: Senhor, guarda-me. Guarda-me porque eu irei enfrentar um dia inteiro aonde serei bombardeados pelas setas inflamadas de Satanás. Não deixe, Senhor, que os meus pés vacilem. Precisamos orar ao Senhor. Precisamos. Então, quando você olha para o versículo 12, conhecer o inimigo e as armas com que ele luta é um respeito sadio, é uma estratégia. Nesse caso, a nossa luta não é aqui na terra, então é mais estratégico ainda orarmos ao Senhor e pedir a Ele por proteção e sabedoria. É fazer um planejamento, é fazer uma preliminar necessária para a vitória na batalha final. Então você precisa voltar para casa sadio, alegre, porque tua família estará esperando. Pois nossa luta, o texto vai dizer, que não é contra carne e sangue, e sim, observe, e sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Preste atenção contra quem eu e você lutamos. Não pense que é uma luta fácil, meu querido, minha querida. Nós lutamos contra principados e potestade, contra príncipes das trevas neste século. Nós lutamos contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não se trata de uma luta física, mas espiritual contra o inimigo da nossa alma. Não são forças terrenas. Não se vence
Essa luta não se vence dando murro em grilhões, em ponta de faca. Se vence com o joelho no chão, orando e clamando ao Senhor. Porque Jesus disse: eu venci o mundo. Para essa luta espiritual, para uma luta desta natureza, as armas são essenciais. E as armas, Deus vai nos dizer quais são. E sem essas armas, sem elas, não se pode resistir às forças do mal. Nesta esfera, meus queridos irmãos e irmãs, e você que nos está vendo, a bomba atômica não tem mais utilidade do que arco e flecha, elas se tornam iguais. Porque a luta é contra principados e potestades, contra hostes da maldade nos lugares celestiais. É uma luta espiritual, não é uma luta entre eu e você. Não é uma luta entre eu e a minha esposa. Não é uma luta entre eu e o meu vizinho. É contra Satanás e os seus demônios. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Ele diz o seguinte: assim sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Assim sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós, porque o Espírito Santo está em você. 1 Pedro 5,9 diz: resisti-lhe firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre nossos irmãos no mundo afora. Amém? Então, resistir na fé. A fé também é uma arma. E nós vamos falar sobre o terceiro princípio para que serve o uso da armadura de Deus. E nesse momento, agora eu vou destacar as armas que está descrita no livro aqui sagrado. Somente a armadura de Deus te dá força e poder para vencer. Então, primeiro você precisa se revestir da armadura de Deus. Porque somente a armadura de Deus te dá força e poder para você vencer. O versículo 14 diz: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. E quando nós olhamos para a verdade, não é a minha verdade, não é a sua verdade, mas é a verdade que está escrita neste livro sagrado. Lá em João 8, 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu quero dizer para você nesta noite que eu fui liberto pela verdade. Você foi liberta e liberto pela verdade. E se você ainda não foi liberto pela verdade, hoje é noite de você mudar a tua história. Em João 14, 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é ninguém vai, é ninguém vem, porque Ele é o próprio Deus. Não é ninguém vai. Então a verdade é Jesus. Você permanece firme em Jesus. E aí as verdades de Jesus, através da tua vida, brotará em mais vida. Sua vontade, a vontade de Jesus é que de dentro de nós saia sinceridade, que haja verdade em nossos corações, porque nós só podemos dar para o outro aquilo que o nosso coração está cheio. E o versículo continua: vestindo-vos com a couraça da justiça.
A justiça é a única maneira de manter teu coração invisível contra as ciladas de Satanás. A justiça de Deus. Não pense que eu e você somos justos. Justo é Deus. E o texto, então, sagrado, ele vai dizer para nós, lá em Mateus capítulo 6, versículo 1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Então exerça a justiça de Deus, pois a justiça de Deus é sempre para salvar, para dar oportunidade para salvar. Então você se reveste de toda a armadura de Deus para vencer o dia mau. E essa justiça é Deus que coloca no teu coração, é Deus que te dá. Porque lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8 diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Aleluia! Glória a Deus! A justiça, a coroa da justiça não é só para mim, é para todos que amam a Jesus, que amam a vinda de Jesus. É para você. Então não pratique a sua justiça, pratique a justiça de Deus. Está cingido-vos com a verdade de Deus. Se vista com a couraça da justiça. Quando nós olhamos para o versículo 15 de Efésios 6, é algo muito interessante. E eu te faço uma pergunta, antes de lermos. Como podemos levar o evangelho da paz, se com ele não estivermos calçados os pés? Aleluia. O versículo 15 de Efésios, deixa eu voltar lá que minha Bíblia, que eu fechei aqui, ele diz o seguinte: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O evangelho é paz. O evangelho é vida. O evangelho é algo maravilhoso. Mas a palavra de Deus, o evangelho da paz, para chegar ao coração da outra pessoa, que por mim está sendo levado, eu preciso fazer o que o Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela está sendo lâmpada para os teus pés, para você não se desviar, para você não se desviar para a esquerda nem para a direita, dando ouvido àquilo que o mundo secular está dizendo. A palavra de Deus está sendo luz para os seus caminhos, por onde você tem andado, Deus está sendo glorificado, o Senhor está sendo exaltado, estamos juntos e misturados em Cristo Jesus, de verdade. Isso fala de firmeza, isto fala de certeza, fala de conhecimento da palavra de Deus. O cristão não deve passar só em se defender, mas em ir em frente, atacando com o evangelho da paz. Isto é, indo e pregando o evangelho da paz e amando as pessoas. O versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé.
Falei da fé logo lá no começo. A fé também é uma arma poderosíssima. Essa é uma arma mais poderosa que o cristão tem, a fé. A fé é essencial na sua vida, na vida do cristão. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você só vai conseguir agradar a Deus se você tiver fé. Pois se você tiver fé, você vai fazer coisas extraordinárias. Você vai ter uma vida vivida pela fé e não uma fé falada sem vivência. Complicou um pouco ao dizer isso? Uma vida vivida pela fé significa que nada te abala. Que tudo que vem contra a palavra de Deus, você diz, não, isso não vem dos céus, isso não vem de Deus. E você permanece firme. E tudo aquilo que você ensina, você vive, porque você crê naquilo, porque você tem fé. E a fé não é só falada da boca para fora. Ela precisa ter obra. Porque se ela não tiver obra, ela é morta. Tiago vai dizer isso. Precisa ter obra. Então se levante nesta noite, coloque a mão diante do Senhor e diga, eis-me aqui, Senhor. Entre em contato comigo, mande uma mensagem, vamos conversar. Manda aqui mesmo no WhatsApp ou no Face. Ah, eu quero entregar minha vida a Jesus. Faça do mesmo jeito. O escudo que o texto vai dizer, embraçando sempre o escudo da fé. O escudo protege o corpo inteiro. Quando você embraça o escudo, você se move de um lado para outro e o escudo está junto te protegendo. A fé é como um escudo. Com ela, você se vira de um lado para o outro, você não se desvia do caminho de Deus. Protege todo o seu corpo. Com o escudo, com a tua fé, apaga todos os dados inflamados do maligno. O que são os dados? O que são os dardos? São as tentações do dia a dia. São as tentações e elas não são fracas, meus queridos e minhas queridas. Essas tentações são violentas e atingem teu corpo inteiro. Primeira flecha é no teu coração. E você precisa olhar e dizer, eu preciso me revestir de toda a armadura de Deus. Eu preciso embraçar o escudo da fé. A fé, acionada pela palavra de Deus, apagará todos os dardos inflamados de Satanás contra você, contra nós. E aí, quando chega no versículo 17, ele fala de uma outra peça da armadura, o capacete. Só que aqui o capacete é o capacete da salvação. O capacete aqui, ele tem a propriedade de proteger a cabeça do soldado. Neste mesmo sentido, o capacete protege a cabeça e a mente do cristão. Porque esse capacete é o capacete da salvação. Você vai inculcar na tua mente a palavra de Deus. Nada mais vai entrar na tua mente a não ser aquilo que Deus tem de bom para você. E você irá levar isto para as outras pessoas. Não se deixará vencer pelo mal, mas vencerá o mal com o bem. Você então medita na palavra de Deus. Ocupe sua cabeça, sua mente com as coisas de Deus.
E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, no mesmo versículo, ela é a única arma segura para o cristão. Veja, o soldado com uma espada na mão, ele se defendia muito. Ele sem a espada, ele está desarmado, ele está desprotegido. Mesmo revestido com a armadura, ele precisa da espada. Há uma grande necessidade de estar com a espada na mão. Só que a espada, ela é do Espírito, que é a palavra de Deus. Então essa espada não é uma espada para matar, ela é uma espada para te defender, ela é uma espada para dar vida. Vida àqueles que ainda não têm. Lá em Hebreus 4:12 está escrito, e dito, porque a palavra de Deus ela é viva. Porque a palavra de Deus ela é viva, isto é, ela não muda, ela não envelhece, ela é viva. Ela é eficaz. Palavra de Deus ela é viva e eficaz. Se ela é eficaz, ela cura. Se ela é eficaz e eu creio, tenho fé, ela restaura famílias. Ela dá vida porque ela é eficaz. É mais cortante do que espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junto de medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Então você precisa entender e se revestir e embraçar e dizer: o Senhor está comigo. Eu, em Cristo Jesus, sou mais que vencedor. E quando nós continuamos a leitura do texto sagrado, no versículo 18, não podemos nos esquecer da oração. Embora a oração não faça parte descrita de uma parte da armadura, mas é a oração que dá brilho à armadura. É a oração que te leva ao encontro direto com o Senhor dos Exércitos. Ao descrever a armadura, ou vestirmos da armadura de Deus, não podemos deixar de incluir a oração, pois este é o único método que leva o cristão à batalha espiritual e à vitória, a oração. Por isso, hoje nós oramos pelo nosso país. Oramos para que cesse essa pandemia. Não só por isso, precisamos orar pelas famílias que estão passando por dificuldades. Precisamos orar pelas pessoas que estão desigrejadas. Precisamos orar pelas pessoas que estão fracas na fé. As diferentes partes da armadura foram descritas e, na realidade, o apóstolo Paulo diria vestir cada peça com a oração. Seja um homem e uma mulher de oração. Busque e peça sabedoria a Deus. E o interessante, já estou me encaminhando para o final da mensagem. A esta altura, Paulo tinha pedido orações pelos outros, não podia deixar de pedir por ele mesmo. Paulo estava ciente da sua posição na batalha. Paulo estava ciente da sua posição à frente da batalha, levando um grande exército de Deus. Embora ele estivesse preso, ele sabia da sua vulnerabilidade. Nós somos vulneráveis, meus irmãos e irmãs. Ninguém é super-homem, não. Aquilo é história de carochinha. Não. A única história verdadeira para o cristão é
revesti-vos de toda a armadura de Deus, e quando tiver vencido, permaneceis firmes contra as ciladas do diabo. Então, quando nós olhamos ali para o versículo 20, Paulo descreve a sua situação em que se encontrava. Paulo, então, ele diz, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que Cristo, ou seja, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo estava, nós acreditamos em isso, porque o capítulo 4, versículo 1, Paulo diz, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. O capítulo 3, 1 diz, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo sustenta que seu verdadeiro captor é Jesus Cristo e não os homens. Jesus e não os homens. E nesta noite, eu quero fazer-te uma pergunta. Quem é teu verdadeiro captor? Quem verdadeiramente está te aprisionando? O mundo, que jaz no maligno, ou Jesus Cristo, que veio para que você tenha vida e a tenha em abundância? Ou Jesus Cristo, que veio te dar paz com Deus? Gosto de sempre fazer uma pergunta. Para você que ainda não é cristão, ou para você que está desigrejado, o que te prende no mundo? O que te prende? Tudo isso passa. E o futuro? Como é que fica? Eu vou pedir para minha esposa que está comigo fazer uma oração agradecendo a Deus e depois nós terminamos o culto. Amém? Pode orar agradecendo a Deus? Pai amado, em nome de Jesus, glorificado seja o teu nome, Sim, Senhor Deus. Deus. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estar É na tua verdade, Senhor presença. Deus. Obrigado, Pai, por estar aqui conosco, Deus, porque a tua palavra fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos, tu Glória a estaria. Deus. E eu creio, Pai, que o teu Espírito Santo está aqui conosco, como Sim, está Senhor. também com os irmãos, Pai, que está Sim, escutando, Pai, essa gravação, Senhor Deus. Que o Senhor venha protegê-los, que o Senhor venha guardá-los. Pai, livra eles de todo mal, abençoa ele, Pai, abençoa a tua Sim, igreja, Senhor Deus. Te agradeço por esse momento, Senhor Deus, que lemos a tua Aleluia. palavra, e essa palavra tenha vindo de encontro ao coração dos meus irmãos, tá, Pai, em nome de Jesus. Te agradeço por tudo, Pai, todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa ter falado no seu coração, que você tenha uma semana abençoadíssima em o nome de Jesus, que Deus te guarde e te dê vitória. E você que ainda não é cristão ou que está desigrejado e que mora aqui nas regiões de Parelheiros, nós somos da Igreja Batista Palavra da Vida, na rua Amaro Ponto 710. Se você quiser se renovar com Jesus, se você quiser entregar a sua vida a Jesus, mande uma mensagem, mande seu número do WhatsApp, eu vou olhar, eu entro em contato com você, tá bom? Que Deus abençoe. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, te sou grato, Senhor, por esta oportunidade. Te sou grato, Senhor, pela palavra, te sou grato pelo teu Espírito Santo. Ao Senhor seja a honra e a glória e o louvor do sempre, Senhor. Que a tua palavra cumpra o propósito para o qual foi lida, para o qual foi ensinada, Senhor. Que a tua palavra venha restaurar famílias neste momento. Venha em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Libertar aqueles que estão cativos no mundo, Senhor. Em o nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja e a igreja. Amém. Aleluia. Glória a Deus.
Tenha uma semana abençoada em o nome de Jesus. E até terça-feira, se assim Deus permitir. Às 3 horas da tarde, estaremos juntos